Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal. Pessoal, daqui a pouco o Vasco vai entrar em campo aí pela Copa Sul-Americana contra o Caracas da Venezuela. Vamos falar bastante dessa partida, onde que você vai poder assistir, também a provável escalação do Vasco e também as mudanças que pode acontecer no time. Bom, pessoal, já peço para você deixar o seu like e se inscrever aí no canal. Como de costume, se inscreve aí. Se você é novo, dá essa força pra gente chegar a 120 mil inscritos. Falta muito pouco. Compartilhe também com seus amigos nas redes sociais. Também peço para você ativar o sininho para você não perder nada. Lembrando a galera que vai ter pós-jogo aqui assim que acabar a partida. Eu vou gravar aí falando como que foi a partida do Vasco. Tomara que o Vasco jogue bem e já busque aí um bom resultado já na primeira partida. E ativa o sininho para você ficar por dentro de todas as notícias do Vasco, que a gente posta vídeo todo dia aqui, meu amigo. Bom, meus amigos, o Vasco vai enfrentar daqui a pouco às 9h30 da noite o Caracas da Venezuela em São Januário. O jogo terá transmissão somente da Comebol TV. É um sistema aí criado pela própria Comebol, que é meio que um pay-per-view das Américas, como a gente está sempre falando aqui. E você tem que assinar, assim como você assina o Premier Clubes, para poder acompanhar os jogos aí da Libertadores e também da Sul-Americana, que é o que interessa para nós torcedores vascaínos. O SBT não conseguiu fechar acordo ainda com a Comebol, e esse jogo não terá transmissão em nenhum canal da rede aberta, e também outros canais fechados como Sport TV, Fox Sports, ESPN não irão transmitir também essa partida, já que o direito somente pertence à Comebol. E a gente vai ter que acompanhar nesse sistema aí. Se você quiser acompanhar na Vasco TV, vai ter a narração como todos os jogos do Vasco sempre tem. Se você também preferir procurar aí no Google aí os piratão da vida, do Vasco vai tentar aí vencer a primeira partida, como eu falei no início, a primeira partida em São Januário é essencial uma vitória do Vasco. Essa competição não é igual à Copa do Brasil, que não tem mais aquele gol qualificado. Se o Vasco ganhar hoje por 2-1 e perder por 1-0 lá na Venezuela, estará eliminado. O jogo não irá para pênaltis. Por isso que é importante o Vasco não sofrer gols no jogo de hoje. Mas a defesa do Vasco é uma das mais vazadas aí do Brasil. Para piorar, vem tomando muitos gols todos os jogos, né? O Vasco que tomou aí goleadas atrás de goleadas nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, somente no jogo contra o Corinthians, que não tomou muitos gols, mas mesmo assim tomou 2 gols do Corinthians, um time que não faz gol, e ninguém fez 2 gols no Vasco. Por aí já dá pro torcedor ter uma ideia da preocupação que deve estar passando aí o Ricardo Sapinto com a defesa do Vasco. O Vasco que vai ter alguns outros problemas aí na equipe, como a gente tá falando aí todos os dias, né? O Martim Benítez está fora e também o artilheiro Germancano, ambos lesionados, não participarão da partida de hoje. E talvez o Martim Benítez só volte contra o Goiás no domingo pelo Campeonato Brasileiro, e o Germancano ainda não tem previsão de volta. E o Vasco provavelmente deverá entrar em campo daqui a pouco com o Fernando Miguel, Caio Tenório, o zagueiro Miranda ou talvez o Ricardo Graça voltando ao time titular, Leandro Castan, Henrique ou Neto Borges. Pessoal, ainda não tem uma confirmação de quem será o lateral esquerdo. Outro fato também no meio campo que tem uma dúvida é a posição ali do André. O André pode ter perdido a vaga de titular para o Marco Júnior, que está cotadíssimo para ser o titular no lugar do Andrei. Mas em todas as escalações e as prováveis escalações, o Marco Júnior está como o provável substituto aí do Andrei, que vai ficar no banco de reservas, perdendo a vaga no time. Completando o meio campo, Leonardo Gil, né, fazendo a sua estreia como titular da equipe, ele que jogou muito bem no segundo tempo do jogo contra o Corinthians, é uma das esperanças do torcedor vascaíno para essa partida, apesar dele ser volante, mas o torcedor vascaíno deposita muito as esperanças nesse jogador, confia que ele pode ajudar a equipe aí, que ele possa ajudar muito o Vasco a sair vitorioso de hoje. E completando o meio campo, o Carlinhos, e na frente o Ribamar ganhando a vaga do Germancano, e os pontas Thales Magno e Vinícius substituindo aí o Martim Benítez, e o Vasco jogando num 4-3-3. Caso não entre o Vinícius, talvez pode até ter uma surpresa aí o Ricardo Sapinto surpreendendo a nós vascaínos, talvez colocando o Juninho, mais um homem no meio campo, ou talvez até mesmo improvisando o Juninho na ponta direita, como o Ramon já fez com ele naquele jogo contra o Santos, que ele jogou até bem, mas acabou sendo lesionado naquela partida e saiu de campo. E agora ele pode voltar ao time. Eu particularmente escalaria sim o Juninho no lugar do Vinícius, que já provou inúmeras vezes que não rende com a camisa do Vasco,
eu acho que ele deveria ser emprestado para outro clube. E deixa aí nos comentários se você concorda com essa escalação aí. A gente só vai ter certeza minutos antes da partida iniciar e o Vasco provavelmente deverá entrar com essa equipe. E você deve estar se perguntando, Danilo, os reforços que o Vasco contratou, Léo Matos e também o colombiano lá, Gustavo Torres, esses jogadores não estão inscritos ainda nessa fase da Sul-Americana e não poderão entrar em campo. O Gustavo Torres vive uma situação ainda mais difícil do que o Léo Matos. Ele sequer ainda foi oficializado como reforço do Vasco, apesar dele já estar no Rio de Janeiro, está em São Januário, fez vários exames já e ainda o Vasco não anunciou ele oficialmente, deverá anunciar amanhã. E o Léo Matos, que já foi anunciado, está treinando normalmente, já tem até mesmo condições de jogo, não entrará aí, como eu disse, porque não está inscrito nessa fase da Sul-Americana e ele deverá fazer sua estreia na partida contra o Goiás, que inclusive esse jogador vem enchendo os olhos do técnico Ricardo Sapinto, que ele gostou bastante dessa contratação e pode ser que o Léo Matos seja titular absoluto aí do técnico Ricardo Sapinto e do time do Vasco. Vamos aguardar para ver como que esses jogadores vão se sair com a camisa do Vasco e torcemos para que eles agreguem muito mesmo ao elenco do Vasco. Infelizmente hoje não vamos contar com eles, vamos com essa força aí que nós temos, né? O Vasco não tem elenco e vai ter que tentar tirar o máximo possível aí desses jogadores aí, o técnico português. O Vasco também vai ter algumas voltas, né? Como a gente já falou, do Ricardo Graça, que pode voltar, e também aí o Juninho, que ambos estavam lesionados. Pessoal, e para fechar, aí vamos falar um pouquinho da situação do Martim Benítez, né, pessoal? Uma atualização, o Vasco que tomou um não do Independiente, a negociação ainda não deu por fechada, a negociação está seguindo normalmente, o Vasco tenta aumentar aí esses valores para comprar o jogador, né? O Independiente deseja vender ele somente por 60%, como a gente já falou aqui, dos 22 milhões de reais aproximadamente, os 4 milhões de dólares, e o Vasco ofereceu 17 milhões de reais para o clube argentino, que recusou imediatamente a proposta do Vasco. O jogador vem recebendo inúmeras sondagens, né? Como a gente já falou aqui muitas vezes, o Palmeiras tem interesse nele, o Al Hilal, entre outros times, inclusive até times dos Estados Unidos estariam interessados na contratação do Martim Benítez. E se o Vasco não formalizar a proposta, completar aí o valor que pedido pelo Independiente até o dia 15 de dezembro, o jogador poderá sair do Vasco e assinar com qualquer outro clube. O Vasco vai perder a prioridade aí de compra do atleta se não exercer a cláusula que está no contrato dele dos 60%. Vamos aguardar aí, ver se a diretoria do Vasco vai formalizar uma nova proposta nessa semana, ou até quem sabe na próxima semana. E assim que tiver mais informações, vamos trazer aqui no nosso canal. Eu acredito que a ausência do Martim Benítez, tanto nesse jogo de hoje quanto no último jogo do Vasco contra o Corinthians, tem a ver com essa negociação, já que ele tem contrato vigente com o Vasco até o dia 31 de dezembro e não faz sentido ele não entrar em campo, a menos que ele esteja machucado, como é o caso que está acontecendo, e muitos torcedores vascaínos acham que ele já vai sair do Vasco, que já fechou com outro clube. Não, ele ainda tem contrato com o Vasco e o Vasco deseja comprar ele e, portanto, não é nada disso. Ele tem contrato vigente até o dia 31 de dezembro. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixem aí nos comentários qual o seu palpite para o jogo de hoje. Na minha opinião, 2 a 0 Vascão, 2 gols do Ribamar, como eu falei mais cedo. Ele que vai substituir o Germancano. Vamos depositar as esperanças no Ribagol, né, pessoal? Meus amigos. É fase do Vasco. Vascaíno não tem paz. E vamos torcer bastante pro Vasco, que assim que acabar a partida, pós-jogo aqui no nosso canal, ativa o sininho e se inscreve aí para você não perder nada. Forte abraço, saudações vascaínas a todos.